A natureza da realidade pessoal. Um livro de Sete. Capítulo 6, parte A. As crenças e suas estruturas de poder. Seção 627, 13 de novembro de 1972, 21 horas, segunda-feira. Nos últimos dias, Jane recebeu vários telefonemas, assim como cartas de pessoas de todo o país, pedindo a ajuda dela ou de Sete. Alguns dos problemas são muito graves e, em geral, estão além de qualquer terapia razoável, quanto mais de uma terapia rápida que Jane, Sete ou eu possamos oferecer. Por causa de nossa reação compassiva, Jane e eu, muitas vezes, acabamos ficando frustrados. Também, mesmo ajudar apenas algumas pessoas eficazmente, significaria não ter tempo para o resto. A propósito dos esforços de Jane de ajudar pessoalmente no que puder, há algum tempo atrás, ela recebeu um visitante que mostrava sinais de uma personalidade secundária. Ao esperarmos a sessão desta noite, Jane disse que 2 canais de Sete estavam abertos. Sete poderia falar sobre as pessoas que a tinham procurado ou ditar o livro. Ela preferiu continuar o livro, dizendo que ele ajudaria um número muito maior de pessoas do que qualquer ajuda individual. Boa noite. Boa noite, Sete. Ditado. Capítulo 6. As crenças e suas estruturas de poder. Esse é o título. Muito literalmente, você vive no corpo de suas crenças. Você percebe por meio do corpo de suas crenças. Suas crenças podem aumentar sua visão ou diminuí-la. Elas podem aumentar ou diminuir sua audição ou qualquer função sensorial. Se, por exemplo, você acredita que depois de um certo tempo de vida, sua audição vai diminuir, então isso vai acontecer. Você começará a usar essa faculdade cada vez menos, transferindo inconscientemente sua atenção para outros sentidos, a fim de compensar, dependendo cada vez menos de seus ouvidos, até que as próprias funções se atrofiem. Ponto final. As funções, neste particular, são hábitos. Você simplesmente se esquece de como ouvir adequadamente, seguindo sua crença. Todas as pequenas manipulações necessárias para ouvir são inconscientemente reprimidas. A deterioração física, então, realmente acontece, mas ela ocorre depois, não primeiro. O mesmo pode acontecer em quase qualquer categoria física. Geralmente, há mais de uma crença envolvida. Paralelamente à crença de que a visão vai falhar, talvez exista a crença já mencionada de que a sua audição vai diminuir. E essas duas ideias também podem ser reforçadas pela crença de que a idade o torna uma pessoa de menor valor, transformando-o em um indivíduo que já não pode lidar com as necessidades do dia a dia. A crença como vê trabalharia para garantir a materialização desse fato. Pausa. Por outro lado, você pode acreditar que a sabedoria aumenta com a idade, que a autocompreensão traz uma paz de espírito, não conhecida antes, que a mente aguçada é, na verdade, muito capaz de avaliar os ambientes e que os sentidos físicos reconhecem muito melhor os estímulos. E assim, essas condições serão vividas fisicamente em sua experiência. O aparelho físico, seguindo suas crenças, continuará com saúde. Você precisa entender, repito, que suas ideias e pensamentos não existem como fantasmas ou sombras, imagens sem substância. Eles são realidades eletromagnéticas e afetam seu bem-estar físico, sendo automaticamente traduzidos para sua carne e sua experiência por seu sistema nervoso. 21 horas e 36 minutos. Sua mente consciente tem o propósito de avaliar a realidade física e ajudá-lo a traçar seu curso no universo corpóreo do qual você faz parte atualmente. Outras porções de seu ser, como mencionamos na última sessão, por exemplo, dependem de você para isso. Toda a energia que está à disposição de seu eu interior
Concentra-se então em produzir os resultados pedidos por sua mente consciente. Seu poder de ação segue as linhas de suas crenças. Acreditar em sua própria fraqueza é negar a si mesmo o poder de ação. Aceitar indiscriminadamente todas essas crenças é, na melhor das hipóteses, conformar-se com um obstáculo de dados conflitantes que tornam confusas as linhas claras de ação e do poder. Exigências e avaliações contraditórias são então enviadas ao eu interior, que por vários métodos tentará dizer-lhe que algo está errado. Haverá uma atração mútua de crenças de natureza semelhante, pois você certamente procurará uma consistência em seu comportamento e em sua experiência. Pausa. É preciso aprender a lidar com suas crenças diretamente, ou será forçado a lidar com elas indiretamente, reagindo a elas quase sem o saber em sua experiência física. Quando você fala contra um ambiente ou uma situação ou condição desfavorável, basicamente, sublinhe a próxima frase. Você não está agindo independentemente, mas reagindo quase que cegamente. Está reagindo a eventos que parecem acontecer-lhe e sempre em resposta a uma situação. Para agir de modo independente, você precisa suscitar o efeito que deseja, que ocorra fisicamente, enfaticamente, criando-o em seu próprio ser. Isso é feito pela combinação de crenças, emoção e imaginação, formando com elas um quadro mental do resultado físico desejado. Naturalmente, o resultado desejado ainda não é físico. Caso contrário, não precisaria criá-lo. Não adianta, portanto, dizer que sua experiência física parece contradizer o que está tentando fazer. Pausa. Como ideias e crenças têm esta realidade eletromagnética, a constante interação de crenças fortemente contraditórias pode causar grandes bloqueios de poder, impedindo que o fluxo de energia interior se exteriorize. Às vezes, ocorre uma polarização. Crenças não assimiladas, ideias não averiguadas, podem parecer adotar uma vida própria e dominar eficazmente certas áreas de atividade. Faça uma pausa. 21 horas e 50 minutos às 22 horas e 10 minutos. Agora, ditado. Não faz muito tempo, Roburt teve uma demonstração da natureza e do poder das crenças. Ele recebeu o telefonema de um homem que mora em outro estado, solicitando uma entrevista. Sem saber porquê, Roburt sentiu o impulso de receber o homem e marcou a entrevista. O visitante chegou ao aeroporto com a mulher. Ele era um exemplo vivo do efeito de crenças não examinadas, uma personificação forte e, contudo, torturada, do que pode acontecer quando um indivíduo permite à mente consciente negar suas responsabilidades, e quando uma pessoa fica com medo de sua própria consciência. Ali estava um jovem cujas crenças tinham vida própria, enquanto ele era relativamente impotente. Nenhum esforço havia sido feito para reconciliar crenças diretamente opostas, até que a própria personalidade foi literalmente polarizada. 22 horas e 20 minutos. Estávamos diante do que se poderia chamar de clássico exemplo de dupla personalidade. Estou falando sobre isto agora porque o caso ilustra muito bem a natureza e o poder das crenças e os conflitos que podem surgir quando uma pessoa não aceita a responsabilidade de seus próprios pensamentos. Este não é um caso comum, mas de um jeito ou de outro, essa divisão ocorre fisicamente ou mentalmente quando os conteúdos da mente consciente não são examinados. Ao entrar, o homem se mostrou agressivo e hostil. Tendo solicitado ajuda, ele se odiou pela fraqueza que acreditava ser a causa dessa necessidade. Olhou furioso para nosso amigo Roburt, com grande veemência, projetando toda a energia que tinha a seu comando, a fim de mostrar que não seria intimidado e que se alguém ia estar no controle da situação, era ele. Falou sobre outra personalidade muito mais poderosa que ele, embora, disse,
pudesse forçar uma multidão de 150 pessoas a seguir seu comando. A outra personalidade, porém, originou-se em outra galáxia e viera como um amigo para ajudá-lo a protegê-lo. A seu comando, disse ele, esse amigo invisível matará um advogado. O advogado não só não compreendera a situação de acordo com a história, mas magoara o homem de quem estamos falando. Chamaremos o homem de Augustus. Façamos uma pausa para Robert. 22 horas e 30 minutos. Jane começa a tossir intermitentemente após a última pausa. Agora estava tossindo tanto que Seth interrompeu a transmissão. Coisa muito rara. Enquanto Jane descansava, sugeri que se Seth voltasse, seria melhor discutir as razões da tosse, o que ele fez. Surpreendentemente, o material recebido ocupou várias páginas. A sessão terminou às 23 horas e 43 minutos. Sessão 628, 15 de novembro de 1972, 21 horas e 29 minutos, quarta-feira. Na sessão de segunda-feira, Seth começara a falar sobre o visitante recente de Jane, Augustus, que mostrara sinais definidos de uma personalidade subordinada ou secundária. Ao nos sentarmos para a sessão desta noite, Jane disse: sei que Seth vai chamar a outra personalidade de Augustus II. Achamos divertido pensando em Seth e Seth II. Jane começou a falar vagarosamente em transe. Boa noite, Seth. E vamos retomar o ditado. Para iniciar, Augustus foi criado acreditando que o eu interior é perigoso e que as pessoas devem lutar com os conflitos interiores sobre os quais têm pouco controle consciente. Gesticulando. Ele acreditava que a personalidade individual era relativamente incapaz de compreender a si mesma e que ficava sozinha e sem defesa, tendo por baixo um abismo maléfico e por cima um Deus, com D maiúsculo, intangível, frio, justo, mas nada compassivo. Ele se sentia confuso em um mundo de opostos. Crenças conflitantes eram indiscriminadamente aceitas. Pausa. A mente consciente sempre tentara fazer sentido de suas crenças, juntá-las em padrões e sequências. Geralmente organiza as ideias de um modo tão racional quanto possível, dispensando as que parecem contradizer o sistema geral de suas crenças. Augustus aprendera a temer seus próprios pensamentos, a evitar autoexames. Assim, as crenças ou ideias que o amedrontavam não eram enfrentadas, mas eram logo afastadas para cantos da mente consciente, onde ficavam relativamente inofensivas no início. Com o passar do tempo, o número de crenças não examinadas e amedrontadoras foi se acumulando. As ideias e as crenças alimentam a si próprias. Existe nelas um ímpeto de crescimento, de desenvolvimento e de realização. Através dos anos, dois sistemas opostos de crenças competiram pela atenção de Augustus. Ele acreditava ser totalmente impotente como indivíduo, que, a despeito de todos os seus esforços, acabaria em nada, passaria desapercebido. Ele sentia que não era amado, que não era digno de amor. Ao mesmo tempo, deixava a mente consciente vagar e, para compensar, via-se como todo-poderoso, desdenhando os outros seres humanos e sendo capaz de maquinar grandes vinganças contra eles pelo fato de não o compreenderem. Nesta linha de crenças, ele conseguia fazer qualquer coisa, curar os males da humanidade se o desejasse, ou negar essa cura ao mundo, a fim de puni-lo. Ponto final. Ora, todas essas ideias eram bem conscientes, mas ele as mantinha em grupos separados. A mente consciente, repito, tenta conseguir integridade e unidade geral, colocando suas crenças em algum tipo de sistema consistente.
Quando crenças opostas e diretamente contraditórias são mantidas por um período de tempo e pouco é feito para reconciliá-las, inicia-se uma batalha dentro da própria mente consciente. Pausa. Às 21h50. Como são as crenças da mente consciente que regulam os movimentos involuntários do corpo e todo o sistema físico, as crenças contraditórias obviamente estabelecem reações e desequilíbrios físicos. Antes de as crenças opostas de Augusto se alinharem em campos separados, por assim dizer, seu corpo sofria um tumulto contínuo, com mensagens contraditórias enviadas o tempo todo ao seu sistema muscular e ao coração. O sistema hormonal oscilava e até sua temperatura física variava drasticamente. Como ideias semelhantes se atraem, tanto eletromagnética como emocionalmente, a mente consciente encontrou-se com dois sistemas de crenças totalmente contraditórios e duas autoimagens. Pausa. Para proteger a integridade da estrutura física, a mente consciente dividiu-se nitidamente. As mensagens enviadas ao corpo de minuto a minuto já não eram misturadas. Vagarosamente, a parte de Augustus que se sentia poderosa e alienígena personificou-se. Quando Augusto se sentia ameaçado, a mente consciente se alterava, aceitando como procedimento operativo o sistema de crenças, no qual Augustus se via como todo-poderoso, seguro, mas alienígena. Esta parte de suas crenças, portanto, e esta autoimagem em particular, apoderaram-se de sua mente consciente e se tornaram o que aqui chamaremos de Augustus II. Quando Augustus II assumiu a liderança, o corpo físico não ficava apenas forte e poderoso, mas era capaz de feitos físicos que ultrapassavam os de Augustus I. 22h01. Augustus II acredita que seu corpo é quase invencível e, acompanhando esta crença, realmente ele tem um desempenho muito melhor. Augustus II acredita que é um alienígena. Neste caso, a análise racional, porque precisa haver uma, diz que ele é um ser de outro planeta, na verdade, de outra galáxia. Seu propósito neste caso é muito claro e simples. Ele deve ajudar Augustus I, usar seu poder a favor deste, recompensando seus amigos e aterrorizando seus inimigos. Augustus I acredita profundamente que precisa desse tipo de ajuda. Ora, esta é uma divisão da mente consciente, que não se origina no eu interior. Quando Augustus II assume, ele é muito consciente. Ele simplesmente vê a realidade física através de um sistema de crenças invariável. As mensagens enviadas ao corpo não são absolutamente contraditórias. O corpo fica sob excelente controle. A disposição de Augustus I, naturalmente, resultaram diretamente das ideias que ele estava nutrindo. Era essa incessante alternância de altos estados de exaltação e poder e da sensação de impotência e depressão que o corpo não podia tolerar por causa das profundas alterações impostas. Augustus I predomina em períodos mais longos de tempo, pois suas ideias de indignidade em seus termos foram adotadas antes, e pior ainda, elas são reforçadas pelo contraste entre ele e Augustus II. Augustus II, às vezes, predomina até por uma semana. Ele faz todas as coisas e diz todas as coisas que Augustus I adoraria fazer e dizer, mantendo apenas algumas defesas. Augustus I, porém, não fica literalmente inconsciente durante esse tempo, tendo bastante consciência das atividades e realizações efetuadas por Augustus II. Repito que esse é um jogo de esconde-esconde, no qual a assim chamada mente inconsciente é, de certa forma, inocente. Augustus II pode, portanto, fanfarronar e encolarizar-se, mentir e enganar, reivindicar seus direitos, mostrar seu desprezo pelas pessoas e absolver Augustus I de qualquer responsabilidade.
Podemos fazer um intervalo agora e depois continuaremos. 22 horas e 19 minutos às 22 horas e 30 minutos. Não há nada maligno na natureza de Augustus II. Em círculos espíritas, contudo, ele certamente seria interpretado como um espírito ou guia maligno. Sua natureza é protetora. As ideias e crenças básicas que foram personificadas em seu ser, que se tornaram seu ser, formaram-se para proteger Augustus I das ideias destrutivas transmitidas a ele na infância, para combater as crenças de impotência e de futilidade. Neste sentido, elas foram acrescentadas às ideias originais quando ele era criança, portanto, foi do conceito infantil de um ser poderoso que surgiu Augustus II. Quanto maiores as sensações de fraqueza, então, maiores as sensações compensatórias de poder e força, mas sem qualquer tentativa de reconciliação consciente. Pausa. A mãe de Augustus notou apenas que o filho parecia muito instável. Augustus II não se apresentou com outra personalidade óbvia até depois do casamento, quando as exigências da paternidade e do sustento da família recaíram sobre ele e não conseguiu enfrentá-las. Sua crença no próprio desmerecimento impediram-no de usar suas habilidades ou até de seguir com persistência um caminho de ação eficaz. Foi então que Augustus II começou a afirmar-se, e também diante da mulher de Augustus. À sua própria maneira, Augustus II provaria a ela que estava casada com um homem incomum e poderoso, um modelo de virilidade e força. Para isso, porém, Augustus I precisava aparecer-lhe como Augustus II. Essa situação continuou por algum tempo. Augustus I sentia uma dor de cabeça incrível e, em seguida, esse alienígena do espaço exterior manifestava-se, o varão dominante que Augustus I não era. Pausa. Aqui, contudo, a ilusão provocou certas dificuldades. Não apenas Augustus II era mais promíscuo sexualmente, mas Augustus I, comparado a ele, parecia insosso. Originalmente, o propósito de Augustus II era ajudar Augustus I. É verdade que as condições exóticas respingavam, lançando algum glamour sobre Augustus I, quando Augustus II se ausentava por um tempo, mas o contraste era ostensivo demais, óbvio demais. Augustus I, ainda a personalidade primária, foi ficando cada vez mais medroso. Ele sabia que pouco a pouco Augustus II estava ultrapassando seu propósito, exibindo-se e precisava ir embora.